dia. Então vamos levar nossos pensamentos a Deus e agradecer Ele por mais esta oportunidade que nós estamos aqui reunidos para louvá-lo ao Senhor, para estudar, continuar o estudo do Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 25. E que Deus nos abençoe, nós aqui, aqueles que não vieram. Pedimos em favor do irmão Paulo, que está trabalhando, né, ocupado. E agora nós aqui pedimos a Deus que nos ajude e nos dê sabedoria, principalmente a mim, para aprender mais, e os irmãos também entenderem bem a palavra de Deus. Oremos. Amado Deus, queremos te agradecer pela graça que tem nos dado, esta noite de repouso, e esta manhã, e agora este momento aqui, que teu Santo Espírito trabalha neste momento nos nossos corações, que possamos sair daqui com nossas almas edificadas na tua palavra, que podemos te louvá-lo com sinceridade, e pedimos também em favor dos que não puderam vir, aqueles que estão trabalhando, pedimos em favor do irmão Paulo, irmão Daniel, os demais irmãos, pedimos em favor das nossas famílias, e pedimos em favor das igrejas também, Senhor, que estão reunidas. Pedimos a Ti em favor da próxima viagem que vamos fazer lá em Garças, no dia 3, domingo próximo, lá na igreja lá do pastor Sérgio Balbo, que Tu nos abençoa na viagem, abençoa lá naquele culto, e me use mais uma vez de acordo com a Tua vontade, o Teu propósito. Pai Santo, também pedimos em favor do dia 23, 24, do mês que vem, e lá na igreja lá nas Três Lagoas, lá no pastor Marcelo Lima, Tu abençoa ele, aquela igreja que vamos conhecer, aquela igreja, e abençoa nós aí na viagem, e até chegar esse dia, seja feito de acordo com a Tua vontade, e nos abençoa nisso tudo. Por Jesus Cristo que pedimos e por Ele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Qual? 407. 407. Sol maior.
Só consegue colocar essa lirice em Mi bemol. Só faz a primeira e segura, porque aí pra gente saber o som, se eu confundo aqui. Aí fica assim, não... Só o começo da música, Você vai falar.
Aproveite, faz uma oração em meu favor, em favor de nós, que Deus colocar no teu coração, irmão Antônio. Amém. Quem está com a Bíblia aberta aí, Evangelho, o versículo 25 do capítulo 9 de Marcos. Versículo 25 do capítulo 9. Então pode ler. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Então eu vou explicando, depois vocês vêm lendo, depois eu falo do deixo. Irmãos, no centro deste capítulo, o conteúdo tudo, está a demonstração do poder, vamos dizer assim, infinito de Jesus Cristo sobre as forças do mal. Nós não temos esse poder, essa capacidade de lutar contra o mal. Mas só que nós temos uma força dentro de nós, que é o Espírito Santo, desde que nós deixamos Ele trabalhar, Ele nos usar. Você vê aqui, ó, e Jesus, vendo que a multidão corria atrás do quê? Concorria. Repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, ele repreendeu. O único que pode repreender o espírito imundo, espírito mau, é Jesus. Nós não devemos xingar Satanás, nós não devemos xingar os espíritos, nada. Nós nunca devemos tomar o lugar de Deus. Porque Jesus disse para Pedro, né? Falou: para trás de mim, Satanás. Nem o arcanjo, nem os anjos na disputa lá com o corpo de Moisés, ele não xingou Satanás. Porque Satanás, ele queria o corpo de Moisés para ele usar, para ele ter força, né? Qualquer coisa assim. E o arcanjo falou assim: ó, ele não usou nenhuma palavra ofensiva. O Senhor te repreenda. Então nós aqui. Então Jesus, ele repreendeu o espírito mudo. Ele falou assim: ele repreendeu o imundo, dizendo-lhe, espírito mudo. Ele falou: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Essa palavra é forte. E muitos começam a falar: eu ordeno. Isso é uma falha muito grande, é uma inocência sem tamanho, porque quem tem autoridade de falar isso é Jesus, é Deus. Nós não temos autoridade de nada. Especificamente, no versículo 25 aqui, onde ele ordena a um espírito mudo e surdo
que saía do menino. Ele evidentemente estava parado a uma certa distância da multidão, conforme falava com o homem. E os discípulos contendo as pessoas, quer dizer, querendo assim, vai uma pessoa importante na rua, né? E as pessoas vai contendo assim, para não deixar, né? Atrapalhar o discurso, pôr a mão naquela pessoa ilustra, né? Famosa, etc. Né? Qualquer coisa parecida. Ou um acidente, né? Ver que as autoridades não deixam, né? Não aproximar. Nem os repórteres. Então, ele ficava parado porque tinha que parar. Contendo as pessoas, mas eles não podiam conter-se. E ele conter-se queria estar aproximar cada vez mais perto de Jesus, mais e mais. Ele devia sair o que realmente aconteceu para nunca mais voltar. Então ele saiu. Jesus tem esse poder. E também ressalta também a autoridade de Jesus. Como filho de Deus, ele tinha poder para isso. E a sua capacidade de libertar aqueles que estão oprimidos no pecado. Então Jesus é o único que tem a capacidade de libertar aquele que está oprimido, aquele que está sofrendo na enfermidade do pecado. Nós não temos capacidade de libertar a nós mesmos, só Jesus. Então ele tinha, pelas forças espirituais malignas, muita gente está oprimida. Agora, aqui nós vemos também o fracasso dos discípulos em expulsar o demônio. Serve como um forte contraste com o poder imediato e eficaz de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha o poder. E tem o poder. E homem nenhum tem esse poder. Então pega daqui agora o versículo 26, a Rosa. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Então, nós vemos aqui que o espírito demoníaco, clamando e agitando-o com violência, saiu dele. Parece que ele tentou matar o menino quando saía, né? Parece, para entender. O menino ficou como morto, diz aqui no final do versículo, de modo que muitos diziam isso: está morto. Aqui retrata a intensidade da batalha espiritual. A batalha espiritual é grande. Ninguém de nós tem capacidade de batalhar como deveria batalhar na batalha espiritual, principalmente contra esse tipo. Nós não temos, só Deus. No fato de um menino ficar como morto, também demonstra o poder destrutivo do mal e a fragilidade da vida humana. O poder do mal, quando encontra a fragilidade humana, porque o homem, a raça humana é frágil, pensa que é forte. Forte é Deus. São tudo frágil, não aguenta nada, não suporta. Agora, aquele que tem fé em Jesus, ele suporta muitas coisas por causa daquele que ele confia. Então nós não devemos ser muito frágil. No certo sentido, nós somos frágeis em nós mesmos, mas aquele que é forte, que está em nós, nós confiamos nele. Agora 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Jesus tomou pela mão. Que no versículo 26, e ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto. Clamou bastante, agitou, ficou nervoso, ficou violento, mas saiu. Não quer sair por bem, sai por mal, né? Quantas vezes a pessoa já não lutou para salvar aquele menino através de oração e tal? Deve ter pelejado de todo jeito, mas não saía.
E muitos diziam que estavam mortos, mas Jesus, tomando ele pela mão, né, o ergueu e ele se levantou. Jesus nem não precisava só de falar, mas para poder, o povo quer ver a obra. Ele não quer ver a coisa muito fácil. Ele quer ver. Então Jesus fez tudo isso. Ao levantá-lo, Jesus demonstra seu poder sobre a força das trevas. É um ato de compaixão e cura. O ato de Jesus, a compaixão de Jesus pela enfermidade. Jesus não era humilde, um homem que andava no meio do povo. Jesus andava, o povo se apertava, né? Até então que a mulher chegou no meio da multidão, tocou na veste dele, né? Vimos isso. E Jesus falou: alguém me tocou. Os discípulos que estavam mais perto falaram: mestre, uma multidão, né? Quanta gente, está tudo para saber quem é que tocou. Você pensa como os discípulos imaginavam: quem é? Ele falou: alguém me tocou. Mas tocou, é claro. Quanto que estão tocando, apertando, põe na mão, também põe a mão e tudo. Jesus falou: porque de mim saiu virtude. Aí é diferente. Opa, calou a boca dele. O que é isso? Ela estava enferma, ela tinha aquela fé: se eu tocar a mão na veste dele, até aquela sarava. Mas não foi um simples toque. Então Jesus, mas de mim não foi um toque, que muita multidão está tocando. Ele sentiu que saiu poder, virtude, cura, né? Então, aqui também, o que significa mais que uma mão de ajudas, irmão? O poder curador do mestre inundou o corpo do menino, curando o que o demônio tinha prejudicado. O demônio só vem para prejudicar, e Jesus salvar e curar. Você note bem aquilo que eu falei aquele dia, irmãos, o que mandaram para mim, o estudo. Se note bem onde que está a falha. Falou aquilo que falou de Adão, que estava presente, que dia ouviu. Adão, quando a Eva pegou no fruto e comeu, ela não é responsável. Quando Adão comeu, que entrou o pecado no mundo. Aí que ele conheceu que estava nu. Como que a pessoa vai pregar um assunto que Adão, antes de coabitar com a Eva, então ele era pecador, já tinha. Como isso? Na hora eu observei isso, mas na hora que eu não falei, porque é uma coisa meio dura, dito falado diferente. O dito falado assim, para ser mais leve, que antes de Adão conhecer Eva, ele fazia uma só carne com todos os animais. Você imagina, isso é pecado. Ele só pecou, depois comeu a fruta e desobedeceu. Aí ele viu que ele não tinha, estava ingênuo de tudo, perfeito, vamos dizer assim, mas com liberdade, livre-arbítrio de escolha. Então, eu podia até falar quem, porque ele não conhece esse pastor. Então Jesus, irmão, como filho de Deus, ele utilizou, mas não abusou. Ele utiliza ainda o seu poder divino para atender às necessidades humanas. Que nós pedimos a Deus tudo em nome de Jesus, porque Deus disse: nós não vamos ser orgulhosos e pedir direto, vou direto a Deus, que não vai. Então Jesus, além de ele pagar os nossos pecados, ele morrer na cruz, e ele disse na oração do Pai Nosso, que é um modelo, a oração está na Bíblia, é um modelo para a gente tirar, que ele falou: Pai Nosso que está aí no céu, ele falou uma vez só, e tudo para pedir em nome dele. Então isto serve, irmãos, para nós refletir de que Jesus está sempre pronto para nos levantar das nossas quedas, né? Que pedimos: Senhor, me livra.
Deus Pai, em nome do teu Filho, Jesus sofreu as consequências dos nossos pecados. Então, em nome dele, seja elas físicas, emocionais ou espirituais, até as nossas emoções, devemos pedir a Deus, entrega a Deus. Ele é o Deus que se aproxima de nós em nossas fraquezas e nos capacita a superar os desafios. Quanto desafio da vida tem? E além disso, somos chamados a imitá-lo. Imitar o que? A compaixão de Cristo, dando a mão aos necessitados, com amor e com esperança que encontramos neles. Então devemos dar a mão aos necessitados, os que necessitam. Às vezes você tem algo que o irmão não tem. Você tem um carro, o irmão não tem carro. Então, com o seu carro, seu veículo, dar a mão para o necessitado. Se você tem dinheiro, tem condições, ajuda quem precisa. É assim. Versículo 28. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à tarde: por que não pudemos nós expulsar? Se só pegar os discípulos, e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, para Jesus, à parte, a parte que é particular: por que o não podemos nós expulsar? Eles haviam obtido o êxito, o sucesso, vitórias em outras ocasiões, eles já viam. Então, por que não agora? Que dizer, tivemos tantos. Isso para nós, como dizer, isso é coisa mínima, talvez. E agora não. Então, há prova de que este demônio era mais poderoso que os outros que Jesus tinha curado. Revela a importância da fé e da dependência total de Deus. A fé nossa devemos depender totalmente de Deus para realizar a obra do reino, o reino dos celestiais. Irmãos, a oração e a obediência, não adianta orar e não obedecer, são disciplinas espirituais, irmão, que nos aproxima de Deus. A segunda vez que eu vou no mercadinho lá, a primeira vez eu identifiquei para o homem lá, para o dono lá, chama Hilário, né? Convidei para vir da igreja, e hoje ele perguntou de mim sobre a igreja. Como foi, contei quase a minha conversão para ele, contando. Ele contou como que o que ele foi também, foi longe. Então, isso é o dever, irmãos. Você tem de identificar quando você encontra uma pessoa desconhecida. Primeira coisa é falar de Cristo. Falar, eu sou um cristão, eu sou um servo de Cristo. Por isso, eu nasci em tal religião, fui criado. Foi bastante conversa. Irmãos, e isso também vai nos fortalecer, irmãos, se nós viver em oração, se nós for obedientes. Não adianta orar, pedir só que venha a nós o vosso reino, não. Devemos obedecer. Então isso vai nos fortalecer a nossa fé e vai nos capacitar mais a resistir às forças malignas, às forças do mal. 29. Eu disse-lhes: esta casca não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Olha bem. Jejum, que ele falou aqui. Jejuns, irmãos, envolve não só privação de alimentos, né? Isso é uma coisa, não só isso. Mas, o mais difícil, a negação do nosso eu. Esse é o mais difícil. Nossa própria força
e capacidade, olhando somente para Cristo, olhando somente para Deus. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, Jesus disse, a não ser com oração e jejum. Os discípulos perto, junto com Jesus, quem vai que está mais próximo que todos? E Jesus falou isso para eles, porque eles falaram por quê? Que eles não conseguiram, porque estava faltando, confiando a vida, porque eram um homem pecador, seguindo um homem que não era pecador. Tem muita diferença, é óbvio. E não olhar para trás. Fica olhando para trás, como diz o próprio Jesus sobre o lançar a mão do arado. Está em Lucas 9,62, diz isso, ó. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu sei porque eu já arei esse manual, né, com arei um pouco, até com boi, né? O boi é gostoso de tomar com ele, porque ele é vagaroso, tem força, mas o arado é pesado, é mais pesado. Eu era adolescente, esse meu pai deixou eu fazer, acabou a energia. Então, com o animal é bastante. Então, você prende, que você não tem como, você vai lá, você olhar assim, o arado, ou vai sair para cá e para cá. Então, quer dizer, com a pessoa que está tombando terra com o animal, não, né? Ele não, se ele olha para trás, ele não é apto, que não está preparado para tombar a terra com o animal. Então, por isso que ele diz. Então, aqui Jesus, ele enfatiza a importância da oração e do jejum na vida do cristão. Então, os jejuns, pode saber, não é só de alimentar. Não é só alimento. Já voltou a energia, pagou lá. Não preciso nem falar, vocês estão vendo aqui, né? Olha, irmãos, não é só alimento. Tem as outras coisas. Mas o mais de tudo é jejuar da nossa capacidade no nosso eu. Então, que isso? A oração e a nossa comunicação, irmãos, comunicação direta com Deus por Cristo, reconhecendo a nossa dependência, buscando a sua direção. Quando nós buscamos a direção de Deus, porque nós estamos dependendo, buscando Ele, a nossa direção, pede sabedoria a Deus, se devo fazer isso ou não devo fazer aquilo. Às vezes nós não pensa para fazer, para falar que não vai ver depois, você caiu no buraco, numa enrascada aí, numa dificuldade. Por quê? Não consultou a Deus. Consultar a Deus, nós já temos, né, as passagens bem que isso nos ensina. Agora, sua morte e ressurreição, versículo 30. E, tendo partido dali, passaram pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse. Pense bem. E tendo partido dali, caminharam, foram todos juntos para a Galileia, e não queria que alguém o soubesse. À primeira vista, irmãos, pode parecer um detalhe menor, mas revela aqui a estratégia de Jesus e a importância dos discípulos. Já havia oposição terrível contra ele, Jesus sabia, por parte dos líderes religiosos de Israel, da religião. Eles queriam apanhá-lo ele em algum momento, então ele estava só esperando. De fato, isso pioraria, pouco a pouco ia piorando a situação aos olhos humanos e aos olhos de Jesus, que ele sabia que ele estava aproximando da crucificação. Jesus sabia que a cruz não era fácil. Então, e a sua morte era evidente, e que precisava prepará-los para o que estava para vir. Jesus estava preparando os discípulos, porque ele estava pronto, ele estava preparado, desde antes de vir.
Mas para os cristãos de hoje, para nós hoje, Marcos nos ensina a buscar momentos para aprendermos mais sobre Deus e a sua vontade. Então, Marcos que nos ensina, nos exorta, nós estudando, para nós buscarmos os momentos, a oportunidade de nós aprendermos mais. Nós não estamos vindo aqui à toa, irmãos. Nós não estamos vindo aqui de um passeio para um bate-papo, vamos dizer assim. Nós viemos aqui para aprender as lições do evangelista, do evangelho. Inclusive aqui nesse Marcos. E para isso, irmão, temos que ir para as Escrituras Sagradas. Elas nos ensinam como fazer. Eu estava tomando café na mesa. Sabe quem estava pregando? Eu lembrei no Mofela, ver que vocês falam quem é. Fala aí, irmão. O Mofela falava muito. Puxa. Ela colocou no Face. Ela ouve todas as mensagens. Billy Graham. Eu lembrei do Mofela. Calmo para falar, fala bem declarado, calmo ensina tudo. Irmão, então para isso nós temos que ir para as Escrituras. Ela nos prepara para o que está por vir, a Escritura. Todas as coisas que vêm acontecendo não devem pegar nós desprevenidos. Essas guerras, por exemplo. Olha bem, a situação que está aí no mundo. Não é só o Brasil, é em geral. Olha bem, prestam bem atenção. O crente deve ficar em oração e não ficar com medo, não ficar culpando o governo, não. É o pecado, é Deus que está permitindo. O povo não quer saber de Deus. Os governantes só usam da boca para fora. E devemos também investir no discipulado. Discipulado quer dizer, na vida, caminhada espiritual. Nós devemos investir, dedicar, gastar tempo para isso, até financeiramente falando. Tanto sendo discipulados, né, aprendendo mais, quanto discipulando os outros. Fazer que os outros se tornem discípulos de Cristo. Aumentar os discípulos de Cristo. Não apóstolo. Não pode confundir discípulo com apóstolo. Apóstolo são os 12 e o 13, que é o 13º apóstolo Paulo. Fala que ele foi fora de tempo, como um abortivo. Né? Como veio uma criança fora de tempo, que não está esperando. Que naquele pastor Miguel falou, né? O filho dele veio fora de tempo. O outro tudo velho, grandão, e uma criancinha pequena. Então, e o apóstolo Paulo diz assim, porque ele foi um perseguidor. Mas depois o apóstolo Paulo é interessante que ele fala assim, ele humilhou nisso, reconheceu, mas eu não sou menor que eles também. Que ele falou que trabalhou muito mais que eles. Depois ele disse ao apóstolo Paulo, não eu, mas Cristo nele. Porque ele escreveu uma terça parte do Novo Testamento. Então, Jesus Cristo ensina os seus discípulos. Antônio 31. Porque ensinava os seus discípulos e dizia: o Filho do Homem será entregado nas mãos dos homens e matarão, morto ele, e ressuscitará ao terceiro dia. Então quer dizer que Jesus não pegaram ele de surpresa. Olha, ele falou, porque ensinava os seus discípulos. Ele estava ensinando. Nós já sabemos disso, porque já está tudo escrito. Mas e os discípulos? Não ia ser apanhado de surpresa. Vocês já estão avisando para eles. Ele dizia, o Filho do Homem, quer dizer, o Filho da humanidade, porque ele nasceu na humanidade. Ele veio. Será entregue nas mãos dos homens. Que mais? E matá-lo-ão. E morto, ele fala aqui,
ele ressuscitará ao terceiro dia. Mesma coisa de Jesus falando de outro, né? Ele quer dizer que ele vai, só que vou matar. Mas terceiro dia, ele vai ressuscitar. Os irmãos, quando a traição ocorreu no coração de Judas, por que ser Judas? Infeliz, né? Os 12 discípulos, apóstolos, só que a Bíblia fala, ele foi contado como apóstolo. Olha como aí, ele era um falso. Já tinha começado antes, algum tempo, no coração de Judas. Já vinha planejando, porque ele estava interessado em ir. Ele pensou assim, uma oportunidade. Eu estou vendo que aquele povo está tudo querendo pegar esse homem. Esse homem está difícil pegar, porque a multidão não deixa. A multidão está com a multidão cercando. E tem muitos hoje que estão interessados nessas coisas, não pode ver oportunidade. Então Judas, espera lá um pouco, eu vou combinar, vou lá na sede, no tronco lá, com os judeus lá, com os fariseus lá, com as autoridades. Vocês querem aprender? Eu arrumo um jeitinho. Quanto você quer? Eu quero tanto. Tanta moeda de prata. E pronto. Aí ele preparou. E Jesus sabia tudo disso antes. Não tinha como. Jesus não foi traído. Fala que foi traído por isso, mas ele sabia. Então ele preparou tudo. Mas os discípulos não sabiam. Ele próprio se entregou a Jesus a ser crucificado. Ele que entregou até a morte de cruz. Mas não se equivocou. Ele mesmo entregou, mas sabendo que ressuscitaria no terceiro dia. Aí Jesus mesmo entregou na última hora. A expectativa messiânica judaica da época, daquele tempo, da era de um dos líderes político e militar, que libertaria Israel da opressão romana. Então eles estavam esperando um Messias, um homem poderoso, um rei militar de guerra. É isso que eles estavam esperando, para vir libertar do poder inimigo dos romanos. Depois parece não tinha onde reclinar a cabeça, nasce pobre, sendo rico se fez pobre, falando de Jesus. Fala para os outros, se alguém te dar numa face, oferece a outra. Se alguém te obrigar a andar uma milha, ande com ele duas. Se alguém te tirar a capa, também larga a túnica. Foi ensinando. Jesus ensinou para nós não fazer resistência a nada. Não é para nós entender, né? Facilmente, mas não fazer resistência para evitar. Então Jesus foi para isso. Ele ensinou. Aí eles falaram, que rei que é esse? Que é um rei poderoso, que anda montado num cavalo aí, mostrando autoridade. Rei, para não confiar, vem esse homem. Crucificaram. Aconteceu isso. A ideia de um Messias sofredor e morto era, portanto, um conceito radicalmente diferente e difícil de aceitar. Eles viram que não, esse não é o Messias. Isso é difícil de aceitar. Um homem sofredor, um homem morto, morreu aí. A menção de que o Filho do Homem seria entregue na mão dos homens, provavelmente por Judas Iscariote, e em seguida entrega às autoridades romanas. Então, quando eles pegaram, em seguida entregaram à autoridade romana. Então, aqui mostra com clareza a incompreensão dos discípulos
em relação a essa natureza. O discípulo não conseguia entender. Mas como que pode acontecer isso? Desmanchou tudo, atrapalhou tudo. Aquela união que estava com Jesus, tudo fácil, estava tudo na mesa, não tinha dificuldade. Que precisava de Jesus, supria tudo. Agora crucificaram. E apóstolo Pedro, insistente, foi até o final, e João foi até o final. E o apóstolo Pedro. Agora 32. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam e interrogavam. Os irmãos, eles não entendiam essa palavra e receavam, interrogavam. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 50, então você pegar aquele trecho de Lucas lá, conta que os próprios pais de Jesus não entendiam o filho pequeno. Que um dia eles vinham saindo, descendo, daqui a pouco, cadê o menino? Puxa, ficou o menino. Ficaram apavorados, procurando, não achava. Aí depois, vocês ouviram que você estava, deixando ele tudo preocupado. Aí Jesus estava no templo, e tinha todas as autoridades, tudo lá, aquele menino lá, e eles faziam pergunta, ele respondia, fazia pergunta de leis, respondia, fazia pergunta de todas sobre leis, sobre as coisas do templo, sobre as coisas da religião, sobre as coisas todas, as coisas de Deus, as coisas divinas, respondia tudo. Pronto, eles ficavam admirados. Pessoa doutora, pessoa alto nível. Aí eles falaram, poxa vida, esse menino aí sabe mais do que nós, nem advogado, não tem nada. Satisfeito, tudo bom, foi embora. Aí encontraram, onde você estava? Deixou nós preocupados, procurando. Eu estava na casa do meu pai, como é que falou, tratando os negócios do meu pai. Aí eles foram embora com outra aqui na cabeça. O que esse menino quis dizer com isso? Na casa do meu pai? Tratando os negócios do meu pai? Aí cada vez eles estranhavam. Ele foi crescendo, esse menino está destacando muito. Não está precisando, não foi em escola. Está dando aula para nós, está em coisa. Sabendo mais que os pais, que são já velhos, de idade, já, pai. Mas não era, porque Jesus, sabedoria de Jesus, ele era Deus. Então um dia nós vamos estudar lá com os irmãos. Eu podia ler agora, na aula vamos ler um pouco lá para ver, lá no Evangelho de Lucas, se vocês quiserem. Eu vou ler do 39 para frente. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré, falando dos pais. E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. É Lucas 50, agora 41. Ora, todos os anos ia seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Note bem para vocês verem. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. 43. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. 44. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo menino, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos, procurando o menino. Note bem, acontece hoje, os pais ficam loucos, né? 46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Eles viram. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. 48. E quando ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco?
Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. 49. E ele lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então, 50. E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. 51. E desceu com eles e foi para Nazaré. Era-lhe sujeito. E sua mãe guardava o seu coração todas essas coisas, ficava preocupado. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, ficando grande, e em graça para com Deus e os homens. Então, desde 12 anos, é isso. Esse era o Jesus, desde pequena estatura, mas sabia, era Deus, sabia mais que tudo, tinha as respostas, tudo o que a humanidade precisava. Então ficamos, paramos lá no versículo lá, em Marcos, continuamos no outro dia, se Deus permitir. Vamos louvar o Senhor, preparar para a noite, se Deus permitir, estaremos ali. Talvez, se Deus permitir, eu continue o estudo ontem da grande tribulação. Deus é quem sabe. Aí eu cantar o 171, que tempo no canto, então vai 477. Qual? 477. Agora? Então vai isso aqui, né? Tem no canto, 171, Sol maior. Avivamento. Você lembra dele, né?
Agora você entrega a chave para o Bom Paulo, né? Quem abriu aqui foi a Breta ou o pastor? Hã? Quem abriu aqui? É dele essa chave? Ai, minha, estou brincando. Tá? Oremos. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por mais este momento, esse culto realizado, os hinos que cantamos, a presença dos irmãos, das irmãs, e também agradecemos pela mensagem, Tu me iluminaste, peço a Ti mais conhecimento, nos ajude em tudo isso de acordo com a Tua vontade e a nossa capacidade. Que possamos estar aqui no culto à noite novamente para cultuar o Teu santo nome. E tragam essas pessoas para junto de nós. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que nós pedimos, e em nome dele agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém.